Não há forma de se dirigir à inteligência da criança sem se dirigir à criança como um todo. Olá! Hoje apresento para vocês mais uma teoria da aprendizagem. O teórico de hoje é Henri Vallon. Vamos falar da teoria chamada psicogênese da pessoa completa. É esse o nome dado por Vallon à sua teoria. Mas antes de começarmos a falar da teoria de Henri Vallon em si, vamos conhecer um pouquinho do histórico da vida pessoal de Henri Vallon. Henri Vallon nasceu em 1879 na França e viveu em Paris durante toda a sua vida, vindo a morrer em 1962. Henri Vallon foi um grande estudioso e durante sua vida estudou medicina, filosofia e psicologia. Foram esses estudos tão amplos que auxiliaram Vallon a construir a teoria da psicogênese da pessoa completa. Foi também através do trabalho como médico que Vallon teve a oportunidade de trabalhar com pessoas com deficiências mentais. E nesse trabalho, compreender os processos mentais e as possibilidades de avanço da mente humana. Já como psicólogo, Vallon também pôde perceber que, dentro do processo mental e dentro das possibilidades e limites da mente humana, existia ali colocado um ser, um homem, um sujeito, que precisava ser visto não só como cérebro, ou seja, como mente, e também não só como corpo. E aquela divisão entre mente e corpo, para Vallon, acabava. Na teoria que ele pensa da pessoa completa, o homem é constituído por vários fatores. A teoria de Vallon também sofre grande influência de Karl Marx, ou seja, a base teórico-filosófica da teoria de Vallon, da psicogênese da pessoa completa, é o materialismo dialético. É a compreensão do homem na sua relação com o seu meio e a modificação que ele é capaz de exercer no processo dialético da relação sujeito-meio. Vallon também teve grande influência do seu avô, historiador, que mostrava para Vallon todo o processo de transformação social. A família de Vallon, uma família judaico-cristã rica, deu a ele a oportunidade de ver o homem, de conhecer o homem na sua totalidade. E para pensar a totalidade humana, Vallon buscou não só nos homens com processos mentais deficientes, mas também nas crianças a resposta para o processo da inteligência. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora, do vínculo de Henri Vallon com a educação. Como sabemos, na França, o processo educacional é muito extenso. A história do processo educacional francês é muito rica. E a educação francesa serve de exemplo há anos para todos os outros países. Henri Vallon, lá nos idos de 1930, quando pensa o trabalho com crianças e pensa a escola, pensa a educação, percebe que, ao contrário do que outros teóricos, como o próprio Piaget, pensavam, a resposta não vem do processo individualizado da criança, ou seja, a inteligência não é apenas um processo individual, interno, biológico da criança. Então, Vallon, ao invés de procurar a resposta na criança individualizada para o processo da inteligência, procura, ao contrário, o processo coletivo, o processo grupal como análise. A escola, então, passa a ser o local privilegiado para Vallon fazer suas pesquisas. É lá que ele vê as crianças em interação social. É lá que ele busca a resposta para as suas questões sobre o processo do desenvolvimento da aprendizagem humana. É lá, no interior da escola, que Vallon, também em confronto com o que ele vivenciava no interior das clínicas psiquiátricas, consegue observar a aprendizagem na sua gênese, na sua origem, no seu processo inicial dentro das escolas e também, no confronto com a clínica psiquiátrica, perceber as barreiras encontradas pelo processo de aprendizagem. E é nesse processo de aprendizagem e nesse confronto entre o homem e a sua sociedade que paira a educação. Vallon, então,
vai buscar no processo dialético entre o indivíduo e a sociedade a resposta para a aprendizagem. A aprendizagem, como processo dialético, diz respeito sobre um conflito que é inerente a toda a sua teoria. O conflito eu-outro. O homem, então, em sociedade, como sugere Vallon, é capaz de reconstruir toda a sua história e é capaz de se reconstruir também. O homem deixa de ser visto, então, por Vallon, como apenas um mero processo biológico. E ali, junto ao processo biológico que Vallon não descarta, vão sendo inseridos outros fatores que também vão propiciar o desenvolvimento da pessoa total. Indivíduo e sociedade em relação modificam-se mutuamente. A educação, então, vai exercer um papel fundamental dessa relação, porque é ela, ali colocada como o papel da escola formal, que é capaz de perceber a relação que cada indivíduo faz e traz da sua sociedade. Da mesma forma, a escola, como parte da sociedade, leva de volta para os indivíduos parte de suas construções. Esse processo dialético eu-outro, indivíduo-sociedade, no interior das escolas, é capaz de modificar a pessoa completa. A escola e todos os seus profissionais, em especial o professor, têm um olhar, então, não só meramente nos processos da intelectualidade, da inteligência, mas também tem a oportunidade de observar nessa dialogicidade que o homem, o sujeito humano, aqueles indivíduos ali colocados, também tem, para além da mente, corpo, emoção, cognição, fatores sociais e emocionais, que aparecem na relação, na teoria de Vallon, construindo um homem em sua totalidade, interferindo desta forma no processo de aprender. E é nesse processo de aprender que vamos buscar a psicogênese da pessoa completa. Entendemos primeiro como psicogênese a origem do processo psicológico, separando a palavra em sua etimologia, psicogênese, gênese origem, psico, na teoria, nas teorias da aprendizagem, é entendido como processo de desenvolvimento principalmente cognitivo. Então, psicogênese, origem do desenvolvimento da aprendizagem ou da inteligência. Psicogênese da pessoa completa significa que, para Vallon, existe, além do processo cognitivo, outros fatores que completam o processo de desenvolvimento. E aí, Vallon olha a pessoa holisticamente, no seu todo, e busca nela outros fatores, os fatores orgânicos, sociais, emocionais e motores, para completar o processo de aprendizagem. Vamos entender primeiro o fator orgânico. Na maioria das teorias psicológicas que falam sobre aprendizagem, é o fator orgânico, ou seja, o fator biológico, que aparece como explicação do processo de aprender. Ou seja, é o processo cognitivo em suas bases biológicas que é retratado na teoria. Como na teoria de Piaget, por exemplo, onde o processo biológico do desenvolvimento dos esquemas cognitivos, esquemas maturacionais, ou seja, de amadurecimento primeiro de um processo biológico que vai explicar a inteligência. Vallon, então, não descarta o processo biológico, o processo orgânico. Ele compreende que sim, no processo de aprender, o processo biológico, orgânico, interfere, faz parte. Até porque é o nosso cérebro que comanda, o cérebro como parte dessa construção orgânica, é o cérebro que comanda o processo de pensar, o processo da inteligência, a cognição. Então, Vallon não descarta o fator orgânico. O que ele vai falar e vai fazer é considerar que, junto com o fator orgânico biológico, se aliam ali outros fatores. O segundo fator, então, pensado por Vallon e entendido por ele também como fundamental no processo de aprender, é o fator social. Como bom marxista, o fator social aparece como fundamentação de sua teoria. A sociedade e suas construções vão interferir naquilo, na forma como a pessoa pensa e na forma como ela responde ao meio. Então, é o fator social
aliado ao fator orgânico, que vai sugerindo transformações para o processo de aprender. O sujeito humano busca, então, na sua construção social, respostas para as suas questões formuladas cognitivamente, biológico e social em interação. Mas, segundo Vallon, essa relação do homem com a sua sociedade é mediada, mas é mediada não pela linguagem somente, ele também considera o papel da linguagem, mas é mediada principalmente por um outro fator, o fator emocional. Isso porque é o fator emocional o grande responsável por fazer a ligação do homem, do indivíduo, com as pessoas ao seu redor. A criança, ao nascer, é impulsiva, mas logo depois, ao se relacionar, começa a receber carinho dos pais e se relaciona com essas pessoas imediatamente, os pais ou cuidadores, ou com as outras pessoas ao seu redor, através das emoções. São essas emoções que permitem à criança explorar, através do choro, o cuidado do outro para com ela. É chorando que a criança busca da mãe o afeto, a nutrição e outras coisas também. Aliás, a criança consegue, nas suas expressões emocionais, afetar a todos em seu redor. Não só a criança, mas todos nós nos relacionamos essencialmente, primeiro, pelas emoções. O que pensamos do outro reflete uma emoção. A forma como nos sentimos em determinado dia, ao acordar ou no trabalho, interfere na forma como vamos nos relacionar com o nosso meio social. Então, na teoria de Vallon, o fator emocional também aparece exercendo grande interferência no processo mental. Aí já temos então colocados o processo orgânico, biológico, da cognição, o processo social, mediados pelo processo emocional. Esses três fatores, segundo Vallon, atuam conjuntamente. Mas ainda existe em sua teoria um quarto fator, o fator motor. O fator motor, fator do desenvolvimento motor, fator psicomotor, como alguns autores também chamam, interfere na aprendizagem, segundo Vallon, na relação que o homem tem, que o indivíduo tem com o seu próprio corpo, e o uso que faz desse corpo, desse controle motor, na relação que exerce com seu meio. Para Vallon, temos nessa expressão motora, física, a forma da expressão com a qual tratamos o outro, a forma como nos expressamos para atingir o outro. Podemos falar uma coisa muito simples, mas ao falar, dependendo da expressão gestual que fazemos, podemos expressar coisas diferentes. O fator motor também interfere no processo de concentração. Segundo Vallon, dependendo do estado de agitação ou de tônus, de parada, podemos estar mais concentrado ou menos concentrado. O tônus, a postura, o equilíbrio, tudo isso interfere para a aprendizagem. Vallon vai nos dizer, então, que podemos ter dois tipos de postura. Um tipo de postura tônica, que mesmo parado estamos em movimento, ou seja, podemos estar no movimento que parece inerte, parados. Mas, segundo Vallon, nosso corpo continua em movimento. Nossas células se agitam, nosso cérebro, com as suas conexões, continua em movimento. E só por estarmos em postura tônica, parada, nossos músculos tensionados também provocam uma ação. Essa ação também leva a um movimento de concentração. Um corpo em tônus leva o homem a uma intensidade menor de agitação corporal. E esse estado de agitação menor faz com que o processo mental se torne capaz de ter mais atenção para as outras atividades. Por exemplo, a atividade de aprender. Esse fator motor, então, já vimos, tem interferência direta no fator cognitivo. Também tem interferência direta no fator social. E, é claro, vai exercer influência direta também no fator emocional. Pois é na relação com o ato motor que podemos nos relacionar com o meio em que vivemos. O ato motor também fala da capacidade que temos para aprender. Por exemplo, segundo Vallon, lá na educação infantil é fundamental que o corpo da criança seja preparado para aprender. Uma criança que vem para a escola,
que não correu, que não treinou o seu corpo para parar depois da corrida, para estar em estado de tonicidade para aprender, não treinou a capacidade de concentrar-se, não tem lateralidade, esta criança certamente terá mais dificuldades de aprendizagem. Estão colocados nesses fatores motores também outros fatores subjacentes que favorecem o processo de aprender. Segundo Vallon, a postura, o equilíbrio, o tônus, a lateralidade, ou seja, a capacidade de poder direcionar-se para a direita, esquerda, frente ou atrás, e o ritmo de um movimento cadenciado que a criança pode imprimir, auxiliam no controle corporal. As brincadeiras, então, podem ser um suporte pedagógico interessante para o professor. Isso porque as brincadeiras de correr e parar e controlar o próprio corpo auxiliam a criança na construção desses fatores motores. Mas o que será que todos esses fatores aqui apresentados têm a ver com o processo mental da inteligência, da construção do pensamento? Qual será, então, o fator preponderante na relação do pensamento-linguagem? Será que existe algum fator que influencia a inteligência mais que o outro? Vamos procurar a resposta inicialmente nos processos de pensamento e linguagem. Vamos buscar a diferença entre o pensamento sincrético e o pensamento categorial para entendermos essas questões. Vocês sabem o que significa a palavra sincretismo? Em psicologia, quando usamos o termo sincrético, estamos falando de algo confuso, misturado, difuso. O pensamento sincrético, então, estudado por Vallon, diz respeito ao pensamento da criança na primeira infância. A criança, entre 1 e 6 anos de idade, apresenta o tipo de pensamento considerado por Vallon como pensamento sincrético, um pensamento confuso. E é na linguagem, na expressão dessa fala da criança dessa idade, que percebemos esse sincretismo. Quando perguntamos a uma criança, por exemplo, o que é trabalho, se ela sabe o que é trabalho, e ela nos responde que trabalho é quando uma pessoa sai de casa e volta cansada, e se perguntamos de novo, e o que é cansaço? É a mamãe que chega em casa de noite e não quer ficar comigo. E aí a criança começa a misturar assuntos, temas, que na verdade não respondem à pergunta feita pelo interlocutor, mas mistura todo o pensamento difuso em sua cabeça, levando a uma resposta que nada tem a ver com a pergunta original. Do trabalho, a criança leva ao cansaço, do cansaço à mãe, da mãe à brincadeira, o fato dela não estar com a criança naquele dia, e daí pode gerar outros pensamentos, mas que não estão relacionados à pergunta original. Esse pensamento confuso não diz para nós que a criança não tem capacidade cognitiva, mas mostra um estágio de desenvolvimento que a criança se encontra. Nesse estágio de desenvolvimento, que a capacidade do pensamento da criança é difusa, que o raciocínio é difuso, confuso, misto, o professor pode interferir para organizar o pensamento. A organização desse pensamento pode ser feita pelo intermédio da utilização do corpo. Por exemplo, o movimento, a ação de uma brincadeira pode organizar a compreensão do que seja trabalho. A criança não precisa elaborar um pensamento num raciocínio muito formal, mas na ação concreta, na ação com o meio e na ação com o outro, os colegas, os coleguinhas da brincadeira, ela pode compreender e também teatralizar, ou de qualquer outra forma que a professora sugira, o que é o trabalho, sem precisar expressar com o seu pensamento inicial o que seja o trabalho. Após essa brincadeira, Vallon vai sugerir que o movimento vai ter auxiliado, ou seja, a ação da brincadeira, vai ter auxiliado a criança a perceber o que significa trabalho. E aí, ela vai poder utilizar a linguagem novamente para falar sobre esse trabalho. Nesse ponto, quando a criança já é capaz de diferenciar as suas explicações, ou seja, já consegue explicar de forma mais cautelosa aquilo que lhe é perguntado, aí temos colocado o pensamento chamado por Vallon de pensamento categorial. O pensamento categorial, o próprio nome sugere, é aquele pensamento dividido por categorias. Ou seja, se me perguntam o que é trabalho,
eu consigo extrair lá dos meus arquivos, é como se fosse assim, como se eu conseguisse extrair lá dos meus arquivos aquele onde estão colocados todas as informações sobre o trabalho. Então, busco na categoria trabalho tudo aquilo que para mim parece similar à palavra trabalho. E aí respondo ao meu interlocutor. Da mesma forma, podem existir outros tipos de categoria. Uma criança pode apresentar ainda um pensamento difuso e já apresentar também o pensamento categorial em relação a alguns termos. Então, ela sai do sincretismo para o pensamento categorial. E segundo Vallon, o que auxilia esse processo de saída do pensamento difuso para o pensamento categorial é justamente aqueles fatores que tínhamos falado. Os fatores orgânicos, sociais, emocionais e motores. São esses fatores que vão contribuir para a elaboração do pensamento. Não só para a elaboração do pensamento, mas no processo de aprender como um todo. E também não só no processo de aprender, mas na construção do que Vallon chama da pessoa completa. Como fica, então, o desenvolvimento infantil na teoria de Vallon? Segundo Vallon, o desenvolvimento humano é dividido em 5 estágios diferentes. 5 estágios que permitem a alternância entre a ação da emoção e a ação da cognição. O tempo inteiro para Vallon, o que vai acontecer é esse processo de alternância, ou seja, primeiro um estágio mais emocional, em seguida um outro estágio com predominância mais cognitiva, e os fatores sociais e motores interferindo ao longo de todos os estágios. O primeiro dos estágios apresentado por Vallon é o estágio impulsivo emocional, estágio relativo à criança recém-nascida até mais ou menos 1 ano de idade. É chamado de estágio impulsivo emocional porque nesse momento a criança, segundo Vallon, age diretamente por impulsos ao nascer, os atos são impulsivos, biologicamente produzidos, e logo após também são colocados os fatores imediatamente emocionais, aqueles na construção da relação mãe-bebê. Então, do estágio impulsivo emocional até mais ou menos 1 ano de idade, a criança logo após passa para o estágio sensório-motor projetivo. O estágio sensório-motor projetivo fala sobre a aquisição de conhecimentos pela criança a partir dos sentidos e dos atos motores. Sensório-motor. Então, desses sentidos, dessa extração através dos sentidos, do conhecimento que o meio lhe dá, e também dos atos motores produzidos pela criança, é que ela começa a aprender ou apreender coisas do meio. Ao mesmo tempo em que apreende os conhecimentos, a criança também projeta sobre o meio aquilo da forma como interpreta o meio. Podemos entender isso na observação de uma criança brincando com uma pedra. A pedra não tem vida, é inanimada. Mas para a criança nessa faixa etária que gira em torno de 1 até 3 anos de idade, que se refere ao estágio sensório-motor projetivo, a pedra é animada, ou seja, tem vida. Ao considerar que a pedra tem vida, a criança se relaciona com a pedra e projeta na pedra aquilo que ela própria, criança, vivencia e a forma como ela interpreta o mundo. Logo, projeta na pedra suas próprias vivências. Daí, Vallon chamar esse estágio de sensório-motor projetivo. O próximo estágio, estudado por Vallon, considerado no desenvolvimento humano, é o estágio do personalismo. Um estágio que gira em torno dos 3 aos 6 anos de idade. O estágio do personalismo, como o nome sugere, é o estágio da construção da personalidade da criança. É nesse momento que aparece o conflito fundamental, o conflito eu-outro. Esse conflito eu-outro sugere uma grande crise no desenvolvimento da criança. Nesse estágio, o personalismo volta de novo a atuar o fator emocional. Só para entendermos, recapitulando, o fator emocional aparecia primeiro no estágio emocional, no estágio impulsivo emocional.
No estágio sensório-motor projetivo, é a cognição, porque a criança tem que pensar para projetar sobre a pedra, como dizíamos, aquilo que pensa. Já no estágio do personalismo, temos a alternância e agora a existência do papel da emoção nesse estágio, porque ao construir a sua personalidade, a criança precisa se relacionar com o meio diretamente. E o conflito existente aí na relação eu, criança, com o outro, ou seja, com o meio, coloca em vista ou coloca em voga toda a emoção da criança. Isso porque a criança precisa, antes de tudo, reconstruir ou refazer o conflito feito consigo mesma. A construção do próprio eu. Quando pequena, ela ainda não tem capacidade de se considerar enquanto eu, pessoa. É só a partir do momento que a criança começa, em torno dos 3 anos de idade, a se diferenciar do outro, ou seja, a perceber que as outras pessoas ao seu redor não estão misturadas com ela, que ela não é uma extensão da mãe ou do seu meio, que ela começa então a perceber o eu. Isso fica claro na fala da criança, quando ela deixa de falar na terceira pessoa, quando sugere, segundo Piaget, ele diria que era uma fala egocêntrica, Vallon não usa esse termo, mas seria para nós equiparado. Então, quando a criança usa uma fala na terceira pessoa e ela diz primeiro, fulana quer comer, e depois passa a dizer, Valéria quer comer, quando ela sugere o seu próprio nome, está aí colocado então o início da construção do eu. O próximo estágio, para depois do personalismo, é o estágio categorial. Categorial, como vimos, é a separação do pensamento em categorias. E já que falamos em pensamento, chamamos aí a racionalidade, a cognição. Então, pelo princípio da alternância, voltamos aí à interferência do papel do processo orgânico, biológico, pois é a cognição que aparece como fundamento básico da construção do processo categorial. O pensamento, então, desse período categorial se especializa. E chegamos logo após ao estágio da adolescência. O estágio da adolescência, segundo Vallon, é o estágio da conturbação, o estágio da turbulência. Nesse estágio, voltamos logicamente ao processo emotivo no todo, ou seja, a alternância, pelo princípio da alternância, aparece nesse estágio de novo o papel da emoção. É a emoção de perceber-se enquanto sujeito autônomo, é a emoção da construção agora de um eu corporal diferenciado, que não é apenas um eu psíquico, ou seja, não é apenas um eu construído a partir da compreensão de que eu sou diferente do outro, mas mais que isso, um eu construído a partir da compreensão de que meu corpo, toda a minha expressão corporal se diferencia da que eu tinha antes, é que causa a turbulência. O corpo infantil dá lugar ao corpo adolescente. O uso corporal da criança passa agora a um uso corporal adolescente. Toda a turbulência hormonal já traz em si só as transformações corporais. Então, nesse estágio, a turbulência está na modificação que ocorre no eu psíquico, na interpretação que o adolescente faz de si mesmo, que agora se diferencia da interpretação que fazia enquanto criança, e também na turbulência colocada no eu corporal, pois a imagem corporal adolescente se modifica, trazendo outras conturbações e aí outras emoções que interferem no processo da cognição adolescente. E de novo temos aí um pensamento sincrético junto com o categorial. Isso porque, na construção da autonomia, o adolescente fica difuso, ele de novo não se descobre, não se reconhece, e temos então um momento conturbado, que logo é vencido pela cognição. São esses estágios em conjunto que nos levam a compreender também o processo de desenvolvimento da personalidade humana. Para Vallon, essa passagem de um estágio para o outro, essa relação do conflito eu-outro, a construção do eu psíquico e o eu corporal, e a diferenciação que o sujeito humano vai fazendo de si com o seu meio, que auxiliam o processo de construção do que chamamos de personalidade. Ou seja, para ficar mais claro,
A personalidade, então, aquilo como a pessoa compreende que ela é ou quem ela é, a forma como a pessoa se vê e se entende na relação com o outro, é produzida, é construída dentro desses estágios, pouco a pouco, passo a passo. Alternando processos emocionais e cognitivos, a criança e depois o adolescente vão fazendo diferentes descobertas sobre si e sobre o outro. E aí, nessa alternância entre emoção e cognição, é colocado também o olhar do ser humano, o olhar do homem sobre si. Umas fases mais conturbadas, outras menos conturbadas, Valon nos mostra que a personalidade vai se construindo num processo dialético. O processo dialético fica mais marcado ainda no que chamamos de diferenciação. Isso porque o dialético é o conflito representado no eu-outro. E a diferenciação é exatamente o afastamento possível entre a construção realizada pelo sujeito do que ele compreende como sendo o seu eu e o que ele compreende como sendo o outro. A diferenciação permite ainda mais a consolidação da personalidade individual. Parece redundante falar em personalidade individual, mas quando falamos assim, marcamos ainda mais a construção que vamos fazendo da compreensão do nosso eu. E é essa compreensão do nosso eu que diz mais ainda sobre a pessoa completa. A pessoa completa, o eu completo, como eu me entendo, como vocês se entendem, não pode ser visto sem analisarmos ou sem tomarmos como referência os nossos processos biológicos, cognitivos principalmente, os nossos fatores sociais, o meio no qual estamos inseridos e a relação que estabelecemos, os fatores emocionais, a forma como nos relacionamos, os sentimentos e a afetividade colocada aí, e mais ainda os fatores motores, a forma como o nosso corpo é utilizado na relação que construímos. Psicogênese da pessoa completa. É isso que estudamos hoje, e foi isso que Valon deixou como legado da sua teoria, para pensarmos holisticamente o ser humano, principalmente no interior das escolas. A inteligência é genética e social e deve ser humanizada. Antes de chegar à psicologia, o francês Henri Valon passou pela filosofia e medicina. Ao longo da sua carreira, foi se aproximando cada vez mais da educação. O ser humano é organicamente social e sua estrutura orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar. O homem é determinado fisiológica e socialmente. Está sujeito às disposições internas e às situações exteriores. O organismo é a primeira condição do pensamento, mas não condição suficiente, pois o objeto da ação mental vem do ambiente no qual o sujeito está inserido. Valon derrubou as teorias que consideravam a memória e a erudição os pilares da construção do conhecimento. A sua pedagogia afirma que o desenvolvimento intelectual envolve mais que o simples cérebro. Os fundamentos e aspectos da psicologia devem ser estudados pelo prisma da ciência. Tem-se como proposta a psicogênese da pessoa completa, não sendo possível selecionar apenas um único aspecto do ser humano. O estudo do seu desenvolvimento deve considerar o sujeito um ser geneticamente social. A criança precisa ser estudada de forma contextualizada e deve-se observar as relações dela com o meio. O desenvolvimento da criança é descontínuo, resultado de contradições e conflitos causados por condições ambientais. As emoções são parte importante no desenvolvimento humano, pois têm o papel de exteriorizar vontades. As crianças indicam traços da sua personalidade através das suas transformações fisiológicas. Valon critica a posição da escola que insiste em manter a criança na carteira. Ela deveria, ao contrário, deixar as emoções fluírem. E essas emoções dependem da organização dos espaços para se manifestarem.
conflito entre o mundo imaginário e o real exige soluções. São elas que nos levam à evolução da inteligência. Considera-se a pessoa um todo. Afetividade, movimento, emoções e espaço físico fazem parte da mesma esfera. A mistura de ideias em um mesmo plano, muito comum na fase infantil, permite novas descobertas, tornando-se fator determinante no desenvolvimento intelectual. A construção do eu depende do outro, e o outro pode ser tanto referência como negação. Hoje eu trago para vocês 2 dicas de estudo. A primeira delas é o livro Henri Vallon, uma concepção dialética do desenvolvimento infantil, escrito por Isabel Galvão, editado pela editora Vozes. O segundo livro é o livro Piaget, Vygotsky, Vallon, Teorias Psicogenéticas em Discussão, escrito por Yves Delataille e outros organizadores, como Marta Couto de Oliveira e Heloísa Dantas, editado pela editora Sumos. Então, para vocês, boa leitura e bons estudos. Na aula de hoje, analisamos teoria de Henri Vallon. E entendemos que, para Vallon, o desenvolvimento da inteligência e a aprendizagem estão relacionados à psicogênese da pessoa completa. E ainda falamos sobre a dinâmica do desenvolvimento infantil. E vimos que o desenvolvimento infantil ou desenvolvimento humano para Vallon é feito em 5 estágios, onde há uma alternância entre emoção e cognição, levando o sujeito a uma diferenciação e construção da sua própria personalidade. Bons estudos!